Levítico capítulo 25. O sétimo ano. O Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus vai dar a vocês, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra ao Senhor Deus. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas, mas o sétimo ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado ao Senhor Deus. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que nascer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os filhos de Israel, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo de Israel e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a terra produzir servirá de alimento. O ano da libertação. Contem 7 semanas de anos, isso é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar a trombeta por todo o país, pois esse ano que vem, depois de cada 49 anos, é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão a liberdade de todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para as suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano, ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra de terras, não explorem os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá, e se forem poucos anos, o preço abaixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam ao Senhor Deus, pois Ele é o Senhor nosso Deus. A questão do 7º ano. Obedeçam todas as leis e os mandamentos do Senhor Deus para que vocês vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. A terra produzirá as suas colheitas, haverá bastante comida para todos e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer colheita? A resposta é que o Senhor Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano. As leis a respeito das propriedades. A terra é do Senhor Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. O Senhor Deus é o dono dela, e para o Senhor Deus nós somos estrangeiros que moramos por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido,
o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de voltar a comprar o terreno de novo. Se um dos filhos de Israel ficar pobre e precisar vender uma parte de suas terras, o seu parente mais chegado deve comprar de volta o terreno que ele vendeu. Mas, se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim voltar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. E assim ele será novamente o dono do terreno. Mas se ele não tiver o suficiente para voltar a comprar o terreno, então o terreno ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de voltar a comprar a casa novamente até um ano depois da venda. Mas se dentro de um ano ele não comprar novamente a casa, então ela pertencerá ao comprador e aos descendentes dele para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de voltar a comprar a casa e no ano da libertação ela voltará a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de voltar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas, se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não voltar a comprar a casa, então no ano da libertação a casa voltará a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão propriedade permanente deles, no meio do povo de Israel. Mas os campos em voltas das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos, eles pertencem aos levitas para sempre. As leis a respeito dos pobres. Se um dos filhos de Israel que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar a si mesmo, então você tem o dever de tomar conta dele. Ajude ele como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, para que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você emprestar a ele. Respeite a ordem do Senhor seu Deus, para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você emprestar a ele, nem tire lucro dos alimentos que você vender a ele. É isso o que o Senhor seu Deus, o nosso Deus, nos manda fazer. Foi o Senhor Deus quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Senhor e o nosso Deus. As leis a respeito dos escravos. Se um dos filhos de Israel que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não faça ele trabalhar como um escravo. Trate ele como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação, e nesse ano ele e os filhos dele irão embora e voltarão para a própria família deles e para as terras dos antepassados deles. Os filhos de Israel são escravos do Senhor Deus que tirou eles do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não trate eles com crueldade, mas respeitem a ordem do Senhor seu Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprar eles dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês.
Essas crianças que nascerem na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos deles, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas um dos filhos de Israel não poderá ter um dos seus irmãos como escravo, nem poderá tratar ele com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel fique rico, e que um vizinho dele, que seja do povo de Israel, fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou a alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o homem que for dos filhos de Israel tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou um parente mais próximo dele poderá comprar ele de volta. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua própria liberdade. Ele e o homem que comprou ele combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que o empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono tratará ele como se fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixem que o dono trate ele com crueldade. E se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então, no seguinte ano da libertação, ele e os filhos dele ficarão livres, pois os filhos de Israel são escravos do Senhor Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor e o Deus deles.